Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. Eu sou o irmão Romário Rodrigues e com muita alegria, para a glória de Deus, estou aqui para continuarmos estudando juntos a palavra de Deus. Que alegria, que satisfação podemos aprender juntos a maravilhosa, a gloriosa palavra de Deus, ela que é inerrante, que é perfeita, que é completa e que é infalível. Já que estamos estudando a palavra de Deus, você não deixe de pegar a sua Bíblia e deixar a sua Bíblia aberta. Queridos e amados, nós estamos estudando sobre os dons. Já falamos sobre os dons espirituais, sobre os dons ministeriais, sobre as funções eclesiásticas e a partir deste momento vamos estudar sobre os dons conhecidos como os dons assistenciais ou também dons de serviço, ou ainda como os chamava o mestre Antônio Gilberto, dons espirituais de ministérios práticos. Você já ouviu falar nos dons assistenciais? Nos dons de serviço ou dons espirituais de serviços práticos, de ministérios práticos? Pois é sobre eles que nós estaremos estudando a partir desse momento. E nós teremos como texto base, principalmente, não só, mas principalmente, no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 7 e 8. Este será o nosso texto base, o texto base para o nosso estudo acerca dos dons assistenciais. Vocês lembram que nós sempre temos dito aqui que todos os dons, eles são espirituais porque a procedência dos dons é divina, é espiritual. Os dons são dádivas. A palavra dom quer dizer dádiva, presente, algo que é dado. Os dons são presentes, são dádivas de Deus para os seus servos. Então, de maneira geral, todos os dons eles são espirituais. E essas subdivisões, essas divisões em dons espirituais, dons ministeriais, dons assistenciais, feita pelos teólogos, pelos estudiosos, são apenas para fins didáticos, para fins de estudo, para melhor nós compreendermos as manifestações dos dons no corpo de Cristo, no reino de Deus. Essas subdivisões acontecem para facilitar a nossa compreensão e eles fazem isso a partir da observação da forma como cada um desses dons é manifestado. Mas a Bíblia em si, ela não faz essas subdivisões, apesar de os dons se manifestarem de formas distintas, mesmo sendo um só Espírito que opera como quer, através de todos os dons. Então, os dons são todos, em certo sentido, espirituais e essas subdivisões são apenas para efeitos didáticos de aprendizagem. Queridos e amados irmãos e amigos, é com muita tristeza que nós dizemos que, infelizmente, há pouco conteúdo produzido sobre os dons assistenciais. Infelizmente, principalmente nos últimos tempos, nas últimas décadas, pouco material tem sido produzido acerca desses dons importantíssimos. Nós temos materiais falando sobre os dons espirituais, temos muito material falando sobre os dons ministeriais, mas pouquíssimo material produzido sobre os dons assistenciais. E isso é lamentável. Por quê? Porque todos os dons, como nós sempre temos dito aqui, eles são importantes aos olhos de Deus. Todos os dons têm as suas finalidades no corpo de Cristo. Queridos e amados irmãos, eu chamo a atenção para isso. Todos os dons eles têm a sua função no reino de Deus, tanto os espirituais, como os ministeriais, como os assistenciais. Vocês vão perceber que os dons assistenciais eles são tão importantes como os ministeriais e como os espirituais. Isso é muito importante nós destacarmos aqui. Então, com a graça de Deus, nós queremos aqui dar a nossa pequena contribuição. Infelizmente, nós lamentamos há esse lapso, essa grande necessidade de se falar sobre esses dons que, em muitos contextos, é desconhecido da igreja, é desconhecido das pessoas, os dons assistenciais ou também os dons de serviço. Como nós já dissemos,
vamos ter por base o texto de Romanos, capítulo 12, versículos de número 7 e versículo de número 8. Vamos ter ele por base, mas não só ele, estaremos lançando mão de outras porções da palavra de Deus. E nós relacionamos aqui, para o nosso estudo acerca dos dons assistenciais, pelo menos 9 dons assistenciais, aqueles que nós conseguimos enxergar com mais clareza. Existem listas maiores, existem estudiosos que creem que existem até mais de 9 dons assistenciais. Mas nós listamos esses 9 aqui porque consideramos ser aqueles que estão mais evidentes, mais claros. Nós temos princípios bíblicos para termos certeza de que realmente se tratam de dons assistenciais. E começando a nossa lista por Romanos capítulo 12, versículos 7 e 8, e é curioso que dos 9 dons assistenciais que nós vamos trazer aqui na nossa série, 6 deles estão listados aqui em Romanos 12, do versículo 7 ao versículo de número 8. E de forma introdutória, depois estaremos falando de forma mais minuciosa sobre esses dons, nós queremos mencionar cada um deles aqui rapidamente. Em primeiro lugar, Paulo fala sobre o dom de ministério. A palavra ministério equivale à palavra serviço. Ministrar significa servir. Ministro significa servo. Então, existe na Bíblia um dom de ministrar, de servir. Estaremos falando sobre isso de forma mais abrangente nos nossos próximos encontros. O segundo dom que Paulo aborda aqui é o dom de ensinar, que não pode ser confundido com o dom ministerial de mestre. E quando falarmos sobre o dom de ensinar, nós vamos ver as semelhanças e as diferenças entre o dom de ensinar e o dom ministerial de mestre. O terceiro dom mencionado por Paulo é o dom de exortar. Você sabe o significado da palavra exortar? Infelizmente, o sentido desse termo tem sido distorcido e às vezes passado de forma equivocada em muitos púlpitos. Pois é, existe o dom de exortar. O quarto dom da lista de Paulo é o dom de repartir. Pois é, existem pessoas que recebem o dom assistencial de repartir com as demais, de repartir com aquele que tem necessidade de alguma coisa. Esse dom está muito ligado à ação social na igreja. E o quinto dom, listado por Paulo, é o dom de presidir ou de liderar. Chamo a atenção de cada um de vocês. Liderar na igreja, liderar departamento, liderar grupo é um dom de Deus. Vamos falar mais sobre isso quando abordarmos sobre esse dom. E o sexto e último dom da lista de Paulo aqui, de Romanos 12, versículos 7 e 8, é o dom de misericórdia. São pessoas vocacionadas por Deus para acudir os necessitados nas suas necessidades. E o dom de misericórdia, ele é muito amplo, graças a Deus. E vocês vão perceber, ao ler Romanos 12, versículo 7, que eu omiti aqui a profecia. Por quê? Porque a profecia já foi tratada lá nos dons espirituais. E ainda 3 dons que nós citaremos, mas que não estão alistados aqui em Romanos 12, mas em outras porções da palavra de Deus, são eles que nós consideramos ser dons. Nós concordamos com aqueles estudiosos que consideram esses 3 dons como sendo dádivas de Deus. O primeiro deles é o dom da habilidade artística. O nome não aparece na Bíblia, o termo aqui é técnico, como por exemplo o termo trindade, que não aparece na Bíblia, mas a doutrina está lá, a verdade da trindade está, a realidade da trindade está na Bíblia Sagrada. Não tem como lermos a Bíblia Sagrada e não percebermos a doutrina da trindade ali. Mas o termo trindade é um termo técnico criado para se referir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, o que é o dom da habilidade artística? É um dom que Deus dá aos seus servos para desenvolver alguma habilidade no campo da arte. Por exemplo, as pessoas ligadas à música, os cantores, os compositores, até mesmo, por exemplo, na arquitetura, os pintores, e estaremos com certeza falando mais sobre esse dom quando o abordarmos. E o 8º dom que nós vamos trazer para a nossa lista de dons assistenciais é o dom do celibato. O dom do celibato, ele é bíblico. Muitas das vezes ele não é aplicado
de acordo com os princípios da palavra de Deus. E vamos estar falando sobre isso, mas o celibatarismo é um dom bíblico, desde que essas pessoas sejam vocacionadas por Deus. E o nono e último dom assistencial que nós estaremos abordando aqui é o dom do martírio, é a disposição para o martírio. O mártir é aquele que morre pela fé, é aquele que perde, entre aspas, na verdade ganha a sua vida pela causa da fé, pela causa de Cristo, como nós temos na Bíblia o primeiro mártir da igreja, que é o nosso irmão Estevão. Então, esses são os 9 dons que serão, entre aspas, objeto do nosso estudo aqui nessa série sobre os dons, falando sobre os dons assistenciais ou dons de serviço. Vocês vão observar que esses dons, eles são presentes na vida diária da igreja, no cotidiano da igreja. Nós não podemos conceber a ideia de igreja sem a atuação desses ministérios, sem a atuação desses dons. É por isso que eles são importantes. E nós lamentamos essa omissão por parte da igreja de falar tão pouco desses dons. O porquê? Se são dons, se são dádivas de Deus, se são tão importantes para nós, se são tão edificantes, se são tão necessários para as nossas vidas, porque o Espírito assim quis concedê-los aos seus servos, aqueles ele escolheu para distribuir, porque a Bíblia diz que devemos buscar, mas é o Espírito Santo que distribui os dons como ele quer. E assim como os espirituais, assim como os ministeriais, a finalidade dos dons assistenciais é a glória de Deus, é a edificação do corpo de Cristo, a edificação coletiva, é o serviço cristão. Esses dons devem ser exercidos para a glória de Deus. Então, de forma introdutória, nós falamos sobre os dons assistenciais, conhecidos também como os dons de serviço. Vai ser uma maravilha falar sobre esses dons e, com certeza, nós temos muitas coisas boas a aprender com esses dons e a praticá-las, aplicá-las em nossas vidas para a glória de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, sua vida espiritual, sua vida psicológica, sua vida ministerial, em nome de Jesus.